6 meses depois de um vírus ter destruído um grande número de pessoas na Grã-Bretanha, o exército americano declara que o perigo já passou e começa a reconstrução da cidade. Os refugiados retornam, mas um deles carrega um segredo mortal. O vírus não está morto e agora está mais perigoso. Hoje vamos recapitular o filme chamado Extermínio de 2007. O filme começa com Alice e seu marido Don cozinhando em uma cabana escura. Alice se preocupa com os filhos, que pouco antes do surto, fizeram uma viagem escolar ao exterior. Mas Don a convence de que os filhos ficarão bem e não serão infectados. O casal janta com outros sobreviventes: Sally, Jacob, Karen e Jeff. Karen guarda um prato para o namorado, Sam, que deixou o grupo há 5 dias. Jacob argumenta que Sam está morto ou não se importa mais com eles. De repente, eles são interrompidos por um menino assustado, batendo na porta e gritando por socorro. Alice insiste em deixar o menino entrar. Apesar dos riscos, Don abre a porta e puxa o garoto e fecha a porta rapidamente. Eles alimentam o menino, perguntando de onde ele veio. Ele diz que veio de uma cidade vizinha e sua família estava atrás dele. Karen espia para fora de casa e um infectado aparece e agarra seu braço, mordendo-a. Jacob a puxa, mas Karen o ataca. Don bate na cabeça dela com um pé de cabra para salvar Jacob. Os outros fogem enquanto Don luta contra os infectados. Alice e o menino correm para o segundo andar. Jeff, Sally e Jacob escapam para o celeiro, com Jeff segurando a porta para permitir que os outros escapem. Don mata um infectado, mas perde seu pé de cabra. Ele corre escada acima para encontrar Alice. De volta ao celeiro, a porta se quebra, permitindo que os infectados dominem Jeff. Sally congela de tristeza pelo marido. Jacob tenta puxá-la para o segundo andar do celeiro, mas os infectados a agarram. Incapaz de salvá-la, Jacob fecha o alçapão. Don encontra Alice no quarto, mas ela se recusa a sair sem o menino. Ela finalmente vê o menino escondido no armário e corre até ele. Um homem infectado arromba a porta, colocando-se entre Alice e Don. Alice grita por socorro, mas Don fecha a porta do banheiro, deixando sua esposa se defender sozinha. Ele sai pela janela e foge. Alice o vê da janela, mas Don continua a correr, observando Alice ser dominada pelos infectados. Don corre para o rio, sendo perseguido pelos infectados. Ele chega ao cais onde Jacob está preparando o barco. Don entra no barco, mas Jacob cai na água. Don tenta puxá-lo para cima, mas o infectado o puxa para baixo. Jacob volta novamente, agora infectado. Don o expulsa do barco e foge. Seu rosto está cheio de tristeza e medo, olhando para a janela onde viu sua esposa pela última vez. 28 semanas após a chegada do vírus, uma força da OTAN liderada pelos Estados Unidos ajuda na reconstrução da Grã-Bretanha depois de todos os infectados terem morrido de fome. Um atirador militar dos Estados Unidos, Sargento Doyle, vigia a área enquanto brinca com seu amigo, um piloto de helicóptero chamado Flynn. Um avião chega ao aeroporto, trazendo para casa os britânicos que escaparam do surto. A doutora Scarlett Ross observa os recém-chegados e fica chateada ao ver crianças entre eles. Entre os recém-chegados estão Tammy e Andy. Scarlett realiza a avaliação médica de Andy, observando sua heterocromia, que ele herdou de sua mãe. Andy e Tammy são levados para o Distrito 1, a primeira área de quarentena segura após o surto. Chegando lá, Tammy e Andy se reencontram alegremente com seu pai, Don. Enquanto isso, Scarlett insiste com seus superiores que eles não estão preparados para admitir menores. O General Stone garante a ela que o vírus não voltará, e se voltar, eles poderão controlá-lo. De volta ao Distrito 1, Don faz um tour com seus filhos. Ele é o zelador do distrito, proporcionando-lhe uma cobertura confortável para sua família. Mas eles serão transferidos para uma nova casa em alguns meses. Don explica que eles não podem voltar para sua antiga casa devido à falta de segurança na região. Isso leva Andy a perguntar sobre sua mãe. Don mente hesitantemente sobre ter visto Alice em um estado crítico, que era tarde demais para salvá-la. Tammy diz a ele que eles estão felizes por ele ter sobrevivido. Naquela noite, Doyle vigia os residentes do Distrito 1. Usando sua mira, ele espiona os residentes do prédio. Ao ver a família Harris, ele fica feliz porque suas operações ajudam as famílias a se reunirem. Então, ele vê Scarlett preocupada em seu quarto. Andy tem um pesadelo ao ver sua mãe infectada. Ele diz a Tammy que está preocupado em esquecer o rosto de sua mãe. Tammy garante que ele não vai esquecer. No dia seguinte, Tammy e Andy fogem da zona segura. Doyle os localiza e relata que as crianças fugiram. Tammy e Andy correm pelas ruas, eles param em uma pizzaria
e avistam uma motocicleta. Pensando que eles podem usá-lo para tornar a viagem mais rápida, Tammy entra e pega a chave de um corpo sem vida. Tammy dirige a moto até finalmente chegarem à sua antiga casa. Eles pegam a chave reserva escondida no momento em que Dawn percebe que seus filhos sumiram. Os irmãos entram em sua casa e rapidamente recuperam a foto de Alice. Em seguida, Tammy e Andy recolhem itens pessoais e roupas de seus quartos. Depois de um tempo, Andy chama por Tammy, mas ela não responde. Ele ouve a porta do sótão ranger. Ele entra para investigar. Dentro do sótão, ele vê tigelas com comida podre e desenhos na parede. Um movimento chama sua atenção. Ele olha mais de perto a figura no escuro. É Alice. Feliz por ver sua mãe, Andy a abraça. Mas Alice começa a abraçá-lo com muita força. Andy se liberta e sai correndo de casa com Tammy o seguindo. Os soldados encurralam as crianças e investigam a casa. No Distrito 1, Alice recebe um banho de descontaminação. Mais tarde, ela é amarrada a uma cama, cercada por soldados. Scarlett pergunta como ela sobreviveu por tanto tempo, mas ela não responde. Scarlett então tira uma amostra de sangue, mas vê uma marca de mordida no braço dela. Alice insiste em ver seus filhos. Dawn fica surpreso ao saber que seus filhos e sua esposa foram encontrados. Na sala de detenção, Dawn pergunta aos filhos por que eles foram embora, mas Tammy exigiu a verdade sobre sua mãe. Dawn mente que também está confuso, mas diz que eles deveriam estar felizes por Alice estar viva. Scarlett confirma que Alice está infectada através de seu exame de sangue, mas não apresenta sintomas. Ela diz ao General Stone que Alice pode ter uma imunidade natural ao vírus, mas ela ainda é portadora e pode infectar outras pessoas. O General Stone decide executar Alice, apesar da insistência de Scarlett de que estudá-la pode levar à cura. Durante isso, Dawn entra na sala de isolamento e pede desculpas aos prantos a Alice por deixá-la na casa de campo. Alice garante a ele que ainda o ama. Dawn se inclina e a beija. Com um beijo, Dawn se infecta. Alice observa enquanto o enlouquecido Dawn luta e vomita sangue. Dawn infectado a mata brutalmente. Agora com o vírus, Dawn começa a infectar os soldados em seu caminho. O General Stone vê o que aconteceu e anuncia o código vermelho para conter o surto. Os soldados trancam o Distrito 1. Na sala de detenção, o soldado que vigia Tammy e Andy garante que está tudo bem e depois sai para verificar o que aconteceu. Mas quando ele retorna, ele está infectado. Scarlett atira no soldado e leva os irmãos embora. Os residentes do Distrito 1 estão sendo transferidos para um local seguro. Scarlett tenta dar prioridade à segurança para Tammy e Andy, mas os soldados recusam. Na confusão, Andy é empurrado pela multidão, perdendo Tammy e Scarlett de vista. Os moradores são levados para um estacionamento para sua segurança. Eles entram em pânico quando os soldados trancam as portas. A energia é desligada, mergulhando os moradores assustados na escuridão. A porta da saída de incêndio começa a tremer, chamando a atenção de Andy e de outro homem. Andy se aproxima com o outro homem apontando sua lanterna para ele. Andy fica chocado ao ver seu pai em seu estado monstruoso. Dawn vai em direção ao outro homem com a lanterna, vomitando sangue no rosto dele. A multidão entra em pânico à medida que mais pessoas são infectadas. Andy sobe em cima de pessoas e entra no duto de ventilação. Um grupo de pessoas força a abertura das portas trancadas, permitindo que eles saiam do prédio. Os soldados atiram nos infectados, mas a confusão dificulta. Scarlett e Tammy saem do prédio. Observando a situação piorar, o General Stone ordena que atirem em todos os alvos, infectados ou não. Scarlett encontra um rádio e diz aos militares para encontrarem e evacuarem Andy. Do lado de fora, Andy finalmente sai do duto de ventilação e Doyle recebe a ordem de atirar em todos. O atirador atirou em todos, causando mais pânico. Andy ouve alguém chamando por ele. Ele avista um homem, Sam, chamando-o para entrar em um armazém. Andy então vai até o homem. Um dos atiradores é encurralado pelos infectados. Doyle atira na cabeça de seu camarada para poupá-lo da infecção. Doyle não aguenta mais matar inocentes. Dentro do armazém, Andy vagueia e encontra Scarlett e Tammy. Tammy abraça o irmão, aliviada por ele estar seguro. Andy diz a Tammy que o pai deles está infectado. Sam se pergunta por que os militares estão atacando todo mundo. Scarlett explica que o exército deve exterminar todos se não conseguirem conter o surto. Eles discutem como escapar dos infectados e dos militares. Doyle entra, dizendo-lhes que eles podem escapar dos infectados durante a noite, mas não dos atiradores. Scarlett pergunta por que ele deixou o posto. Doyle explica que quer escapar do caos, oferecendo-se para ajudar os sobreviventes. Doyle leva Scarlett,
Tammy, Andy e alguns outros para fora do prédio. Doyle contata Flynn, que o informa que a cavalaria aérea recebeu ordens de bombardear o Distrito 1 para conter o surto. Ele diz a Doyle para encontrá-lo no Parque Regente. O grupo corre pela rua quando um atirador começa a atirar nos sobreviventes. O resto se esconde em um beco. Scarlett foi atingida na perna, mas rapidamente faz um curativo. Doyle pede a Sam que o ajude a fazer o atirador revelar sua posição, mas Sam está assustado e recusa. Ao ouvir isso, Andy atravessa a rua correndo, usando-se como isca para o atirador. Doyle atira apressadamente no atirador. Muito bom, garoto. Os sobreviventes escalam as paredes do perímetro, observando a cavalaria sobrevoar. Eles entram em um túnel por segurança. O Distrito 1 é bombardeado, com infectados e não infectados sendo queimados vivos. Os soldados na sala de controle observam a devastação. Doyle vê as chamas atingindo o túnel. Eles saem correndo do túnel antes que ele exploda. Stone fica sabendo que autorizaram o uso de armas químicas. A imagem da câmera mostra que alguns infectados sobreviveram ao bombardeio. A manhã chega e os sobreviventes descansam no Parque Regente. Andy se pergunta se a mãe deles ainda está viva, mas Tammy acha que não. Scarlett informa a Doyle que a mãe de Andy e Tammy era imune ao vírus e acredita que os dois irmãos podem carregar o mesmo gene imunológico. Ela enfatiza que a vida das crianças é mais importante que a deles. Flynn entra em contato pelo rádio, informando a Doyle que os infectados estão por perto. Doyle tenta escapar com os sobreviventes, mas é tarde demais. Doyle ordena que eles se escondam na grama. O helicóptero chega e Doyle insiste em evacuar as crianças pelo Canal da Mancha, mas Flynn se recusa a levá-las. Vendo os infectados se aproximando, Sam entra em pânico e agarra o helicóptero. Flynn voa a aeronave para mais perto dos infectados. Ele aponta a aeronave para baixo, cortando os infectados. Os outros fogem. Com sangue infectado no rosto, Sam cai do helicóptero. Flynn diz a Doyle pelo rádio para ele ir para o estádio, mas insiste em deixar o resto dos sobreviventes para trás. Doyle tenta entrar em contato com Flynn novamente, argumentando para que ele ignore o código vermelho. Mais pessoas infectadas os perseguem. O grupo corre, mas é parado quando o gás venenoso é bombeado no final da estrada. Eles entram em uma van e fecham as saídas de ar e cobrem o rosto. O gás mata os infectados ao redor do carro. Doyle tenta ligar o carro, mas não pega. Ele vê soldados usando lança-chamas se aproximando. Doyle diz a Scarlett para levar as crianças sozinha ao estádio antes de sair do carro. Ele ordena que Scarlett ligue o carro e finalmente pega. No entanto, Doyle é incendiado por seus colegas soldados e queimado vivo. Scarlett leva as crianças para o estádio, evitando estradas por onde o gás venenoso sai. Um helicóptero Apache começa a atirar neles. Scarlett dirige o carro para uma estação de metrô. Saindo do carro, Scarlett pega o rifle de precisão de Doyle e conduz as crianças. Ao chegar a uma área escura, Scarlett observa através da visão noturna do rifle para orientar os irmãos para onde ir. Tammy e Andy descem cegamente uma escada rolante. Mas os dois escorregam, desaparecendo da vista de Scarlett. Seguindo sua voz, Scarlett encontra Tammy, Dawn aparece e espanca Scarlett até a morte com o rifle. Tammy encontra o rifle e olha pela mira, vendo o corpo sem vida de Scarlett. Na plataforma, Andy procura os outros, mas Dawn aparece. Andy fica paralisado quando Dawn o joga no chão, mordendo-o no pescoço. Tammy os encontra e Dawn corre até ela. Tammy atira em Dawn. Com lágrimas nos olhos, Tammy caminha até seu irmão. Acreditando que ele vai se transformar, Andy foge dela. Ele desmaia na ferrovia, permitindo que Tammy o alcance. Ela o ajuda a se levantar e verifica seu olho esquerdo, que fica igual ao da mãe. Andy também está imune. Os dois chegam ao estádio onde Flynn espera. Flynn aponta uma arma para eles e pergunta onde está Doyle. Tammy protege seu irmão da vista dele e diz a ele que agora são só eles dois. Flynn finalmente concorda em ajudar os irmãos, transportando-os através do Canal da Mancha. 28 dias depois, na França, vemos o helicóptero acidentado de Flynn em um campo, mas nenhum corpo é mostrado. O filme termina com os infectados correndo em direção à Torre Eiffel. Espero que tenham gostado. Até a próxima.